Muito bem, pessoal, então agora vamos fazer os cálculos químicos relacionados à combustão do papel e da palha de aço. Lembrando que na parte experimental nós queimamos tanto o papel como a palha de aço e antes de queimá-los pesamos ambos e após a combustão pesamos novamente o que sobrou desses materiais. Lembra que experimentalmente nós verificamos que o papel ele perde matéria, diminui a sua massa e a esponja de aço aumenta a sua massa, ele absorve matéria. Agora, vamos equacionar o processo e vamos entender cientificamente, tecnicamente, o que ocorre aí nesses fenômenos. Bom, o papel, a fórmula química do papel é bastante complicada, bastante complexa, mas majoritariamente o papel é constituído por celulose. E a fórmula química da celulose é essa aqui, C6H10O5. E isso aqui tem um Nzinho que indica várias dessas moléculas aqui. Não é apenas uma molécula, mas são várias moléculas, por isso temos esse N. A celulose reage com o gás oxigênio e nós vamos ter a liberação de gás carbônico e também de vapores d'água, água no estado vapor, e o que vai nos sobrar no recipiente, no cadinho ou no prato de porcelana são as cinzas. As cinzas é a parte mineral do papel, é aquilo que nos sobra, aquilo que fica ali. E aqui nós podemos entender o seguinte, por que que há perca de material ao queimarmos o papel? Observe, nós temos aqui 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Reagindo com o gás oxigênio, observe, há uma liberação, há uma perca de matéria para o meio ambiente em forma de gás carbônico e em forma de vapor d'água. Então, é razoável compreendermos que o papel ele vai diminuir a massa ao se queimar, porque parte da sua matéria, parte da matéria que o constitui, é liberado para o meio ambiente. O que nos resta são as cinzas, são resquícios do papel, a parte mineral, exatamente isso. Já não é o que ocorre no caso do ferro. Observe, no caso do ferro, nós temos aqui o ferro puro reagindo com o gás oxigênio. Lembrando que na esponja de aço não é o ferro puro, a gente considera, né, que seja o ferro puro. O aço é uma mistura, né, uma liga de ferro com carbono, uma porcentagem muito pequena de carbono para tornar o ferro mais maleável. E aí o ferro reagindo com o oxigênio vai formar o que nós chamamos de óxido de ferro, ou óxido férrico, ou óxido de ferro 2. A gente trabalha essas nomenclaturas quando estamos estudando os óxidos. Agora, observe, aqui nós temos apenas o ferro e o gás oxigênio, a matéria oxigênio, vai ligar-se ao ferro e constituir um outro material denominado óxido de ferro, onde nós não temos apenas ferro, nós temos o oxigênio ligado com ele. Então, é razoável nós entendermos o porquê que a massa do ferro é aumentada. A massa, né, da esponja de aço, desculpa, é aumentada após a combustão. Então, entendendo o porquê que um diminui e outro aumenta a sua massa, é exatamente este raciocínio. Agora, vamos balancear a equação, as duas equações aqui, né, evidentemente, para não ficar nada por nada em aberto. Então, balanceando a equação aqui, observe, nós temos 6 carbonos desse lado, então precisamos ter 6 carbonos desse lado aqui. E aí nós temos 10 hidrogênios desse lado, precisamos ter 10 hidrogênios desse lado. Então, eu coloco o número 5 aqui, porque 5 vezes 2, 10 hidrogênios, 6 vezes 1, 6 carbonos. Então, nós temos os hidrogênios e os carbonos balanceados. Agora, nós precisamos nos atentar os oxigênios. Observe, nós temos 6 vezes 2, 12 oxigênio
E 5 vezes 1, 5 oxigênio. 12 mais 5 vai me totalizar 17 oxigênio. 17 oxigênios, eu preciso ter 17 oxigênios. Eu tenho 5 aqui, 5 mais quanto para me dar 17? 5 mais 12. Então, eu vou colocar o número 6 aqui, porque 6 vezes 2, 12. 12 oxigênio mais 5, 17. Muito bem. Agora, vamos balancear a equação da combustão, né, da queima do ferro. Então, vamos observar aqui. Eu tenho 2 ferros aqui, preciso ter número 2 aqui, 2 átomos de ferro deste lado. Aí eu tenho 3 oxigênio desse lado, eu tenho 2. Então, observe que aqui eu tenho um número ímpar e um número par. Então, esse número 2 aqui já não vai me servir neste momento. Eu vou ter que fazer o seguinte. A ideia, o macete aqui é o seguinte. Eu multiplico o coeficiente do oxigênio deste lado por esse coeficiente, então eu coloco o número 3 aqui, e o oxigênio pelo coeficiente desse outro oxigênio. Então eu coloco o número 2 aqui. Vamos ver o que vai me resultar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então observe, ó, eu tenho 6 oxigênio, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho que balancear os ferros. Agora, uma vez que eu coloquei 2 aqui, esse 2 serve para toda a substância. Vai ser 2 vezes 2, 4 átomos de ferro. Eu preciso ter 4 aqui, coloco o número 4. Muito bem. Esta é a equação balanceada de ambos. Agora, os cálculos teóricos, nós vamos fazer apenas para a combustão do ferro, uma vez que ele está num estado assim, poderíamos dizer numa pureza um pouco mais interessante que o papel. Como eu falei, o papel é uma composição bastante grande aqui, apesar da celulose ser o que predomina, mas os cálculos para o papel não seriam tão precisos como para o ferro. Mesmo assim, você deve considerar uma margem de erro aí, claro, para discutir com seus alunos, ou você, meu querido aluno, você deve considerar, porque aqui na esponja de aço nós não temos apenas ferro, e no cálculo nós vamos considerar apenas o ferro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever a equação aqui, balanceada, ferro mais oxigênio, formando o óxido de ferro, óxido de ferro 2 ou óxido férrico. Muito bem. As proporções nós já vimos, aqui é 4 e aqui é 3 e aqui é 2. Essas são as proporções. Então, pense o seguinte, imagine que você partiu de 50 gramas de ferro. A esponja de aço seja 50 gramas. Então, teoricamente, quanto que vai me dar, quanto que vai resultar no final lá na balança? Quando eu pesar, após queimar toda a esponja de aço, quanto que eu deveria ter teoricamente da substância final que vai se formar, que é o óxido de ferro. Digamos que partimos de 50 gramas. Bom, você vai ver quantas gramas que você vai partir. Digamos, você pesou a esponja de aço, 100 gramas, 80 gramas, 20 gramas, 40 gramas. Eu estou atribuindo aqui, digamos que é 50 gramas. Mas você pesou, você tem o seu dado ali na tabela aqui. Tá? Você tem os seus dados na tabela e você sabe, eu estou partindo de 50 gramas porque eu estou fazendo um modelo teórico para você seguir. E aí eu quero saber quantas gramas, qual seria a massa final de óxido de ferro aqui. Então, esse aqui é um cálculo estequiométrico. Balanceamos a equação, esse é o primeiro passo, né? Balancear a equação. E aí eu vou transformar essas 50 gramas de ferro em número de mols. Para isso eu uso a equação, número de mols, massa em grama, dividido pela massa molar. Bom, este raciocínio você pode revisar nas nossas aulas de cálculos químicos. Você acessa aí o canal, a playlist Cálculos Químicos, e aí tem cálculo de número de mols, cálculo de massa molecular, massa molar. Você pode revisar esses pontos aí. Então, transformando em número de mols, a massa em grama é 50 gramas.
dividido pela massa molar do ferro, que é 56 gramas por mol. Você obtém na tabela periódica isso aí. 50 dividido por 56 vai me dar 0,9 mol. Então, quantos mols eu tenho de ferro aqui inicialmente para ser queimado? 0,9 mols. 0,9 mol, tá? Menos de 1 no singular. Agora, você deve fazer o seu cálculo. Se for 100 gramas, fica mais fácil, né? Aí vai dar 1,8 mols e assim vai, tá? Você faz o seu cálculo aqui. Agora, nós precisamos trabalhar esta estequiometria. Veja, a estequiometria da relação é 4:2. Quando eu tenho 4 mols de ferro, eu vou obter 2 mols de óxido de ferro. Se eu tiver 2 mols de ferro, eu vou obter 1 mol de óxido de ferro, porque a proporção é sempre esse aqui, a metade deste. Então, só que eu não tenho 4 e nem 2, eu tenho 0,9, desculpa. Então, a metade de 0,9, observe, o número de mols aqui é 0,9 dividido por 2. Por quê? Porque é a metade. Observe, o número de mols é a metade e isso nós descobrimos pela proporção, pela estequiometria da reação. Então, aqui vai me dar 0,45 mol. E aí, como que eu vou descobrir a massa correspondente a isso aqui? Mesma equação, número de mols, massa em gramas, massa molar. E aí eu vou ter que calcular a massa molar para o óxido de ferro. Eu tenho ferro e tenho oxigênio. 2 ferro e 3 oxigênio. A massa do oxigênio é 16, a massa do ferro 56. Lembra que eu vos disse, você pode revisar este raciocínio na nossa playlist Cálculos Químicos. 2 vezes 56, 112. E 3 vezes 16, eu vou ter 48. Somando tudo aqui, eu vou obter 160 gramas por mol. É a massa molar do óxido de ferro. Então, eu tenho aqui o número de mols e tenho a massa molar. Para eu obter a massa em gramas, eu vou multiplicar um pelo outro. Então, massa em gramas, eu vou ter, então, o número de mols 0,45 mol vezes a massa molar 160 gramas por mol. E aí, mol divide por mol, 0,45 vezes 160 vai dar praticamente a metade. Eu vou fazer aqui para você. 160 vezes 0,45. Bom, eu desconsidero essa vírgula aqui, trabalho com ela no final. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 1, mais 3, 8. Aqui, então, deu 800. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 vezes 1. Vai me dar 4 mais 2, 6. Somando tudo, 0, 0. Aqui dá 12, vai 1, 7. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Então, a massa teórica a ser obtida é de 72 gramas. E aí, o que você vai fazer? Observe, a massa teórica, está aqui, né? A massa teórica deveria ser de 72 gramas. Digamos que a equipe achou lá, por exemplo, 60 gramas. E aí você pode fazer o cálculo de porcentagem aqui de erro, né? Então, 70 pode fazer até por uma regra de 3. 72 gramas seria o 100%, 60 gramas seria X. Então, você pode trabalhar esses detalhes aí e ver qual equipe que melhor chegou num resultado, comparando o teórico com o experimental, é a equipe vencedora. E você, meu estimado aluno, meu querido aluno,
aluno, você entendeu como é que se faz os cálculos químicos da combustão de papel e da palha de aço, você aprendeu como balancear uma equação química, como fazer cálculos estequiométricos. É isso aí, um abraço e muito sucesso para você.